Boa noite, amados e amadas, graça e paz do nosso amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina, intercede por mim, por você e deseja que eu e você venhamos viver o sobrenatural a cada dia naturalmente, porque a presença dele continua conosco. Isso é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Isso é motivo para que eu e você venhamos se mover naquilo que a palavra dele diz. É aquilo que nós cremos e naquilo que nós nos movemos. Amém? Eu quero meditar com você nessa noite em 2 textos da palavra do Senhor. Nós vemos aqui 2 homens na mesma condição que eles se encontram. Mas nós vemos 2 posicionamentos totalmente diferentes. Então, nessa noite eu quero analisar com você, pensar com você como nós temos reagido diante daquilo que está à nossa frente e diante das oportunidades que nós temos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. Vamos começar do 1, para entender melhor. Marcos, capítulo 2, nos diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E aqui no capítulo de João capítulo 5, nos diz assim: passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesdas, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar. E aquele dia era dia de sábado. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque ela traz revelação. E muitas vezes, Pai, ela fala de um contexto onde nós mesmos nos encontramos. Mas nessa noite eu peço que o Senhor traga a revelação dos céus, que os seus anjos ministradores estejam aqui, Pai, ministrando o nosso coração, falando conosco, abrindo o nosso entendimento, abrindo uma revelação dos céus, para que nós possamos, Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós, uma vida e uma vida em abundância. Nos abençoa, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, para que nós venhamos, Deus, a viver o teu projeto e o teu propósito. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus, né? Que bênção. E eu, quando começo a olhar para dentro da palavra, eu vejo que
A palavra ela nos coloca diante de situações que muitas vezes é aquilo que nós estamos vivendo, é aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes nós não temos um olhar como o olhar de Jesus. Nós vemos aqui que essas pessoas tiveram dois tipos de olhares. Um olhar que se moveu para que aquilo acontecesse e outro que queria terceirizar aquilo que Jesus poderia fazer, que não queria se mover para que aquilo acontecesse, mas ele esperava algo a mais. E Jesus, ele sempre tem trazido para mim, para você, uma revelação do céu. Quando eu estava lendo essa semana, até publiquei no meu status, se eu não me engano ontem, que diz assim, Robert Kennedy disse, alguns veem o que hoje é e perguntam, por quê? E outros veem o que poderia vir a ser e perguntam, e por que não? Nós vemos essa situação aqui nesses dois homens que a Bíblia está relatando, uma condição onde os dois se encontravam na mesma posição. Eles estavam dependendo de pessoas, eles estavam dependendo de que pessoas se movessem a favor dele. Mas nós vemos aqui que esse homem que está ali, em João capítulo 5, ele está na condição que ele vê, mas ele pergunta, por quê? Ele está vendo a condição, a mesma condição que aquele que está em Marcos tinha visto, tinha ouvido. Por quê? Porque esse que está aqui em João capítulo 5, ele está num lugar onde também tem uma multidão. E uma multidão de pessoas enfermas, pessoas que estão esperando algo sobrenatural acontecer. E nas nossas vidas, às vezes, nós estamos tão estagnados, tão acostumados com aquilo que tem estado dentro do nosso coração, que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos olhar e ver que Jesus está conosco. Nós não conseguimos enxergar que Jesus está no ambiente onde nós estamos e nós nos justificamos. Nós colocamos a nossa dependência em outra pessoa, sendo que Jesus, estando no ambiente onde eu e você temos o poder de decisão, Ele quer que eu e você tenhamos uma escolha. E nesse momento, esse homem, quando Jesus está ali, quando Jesus está olhando para a situação dele, esse homem, quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Jesus está desafiando ele a sair daquela zona de conforto e a viver o sobrenatural e o extraordinário. Mas nós vemos que naquele instante, aonde ele podia ver de uma forma diferente, aonde ele podia receber algo sobrenatural instantaneamente, ele olha para Jesus e ele justifica a sua causa. Ele olha para Jesus e ele fala assim, mas como? Olha o que ele responde para Jesus ali no versículo 7 de João capítulo 5. O enfermo respondeu, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tenho ninguém, Jesus. Mas Jesus não está perguntando para ele se ele tinha alguém. Jesus está perguntando para ele se ele queria sair daquela situação. E muitas vezes nós nos deparamos exatamente com isso. Jesus está perguntando para nós nessa noite, você quer sair dessa situação de comodismo que você se encontra? Você quer sair dessa paralisia onde você está? Você quer ter uma mudança de vida? E que desculpa nós vamos dar para ele? O que eu e você vamos dizer para Jesus? E aquele homem, ele se justifica. Ele fica ali dando desculpa. Ele fica ali arrumando um jeitinho, porque é mais fácil eu justificar e condenar o outro do que eu tomar um posicionamento. Mas o contrário nós vemos nesse aqui que está ali em Marcos capítulo 2.
Esses daqui, a mesma condição que aquele homem tinha, esse aqui de João 5 tinha. Por quê? Porque ele precisava de pessoas que levassem até o ambiente onde Jesus estaria. E aqui, esse enfermo que está em João capítulo 5, pessoas levavam ele ali há 38 anos. Pessoas levavam ele para ter um encontro com Jesus há 38 anos. E aquele homem se mantinha estagnado. Aquele homem se mantinha dando desculpas. Aquele homem se mantinha numa mesma posição, confortável para ele. Por quê? Porque quando eu e você tomamos uma decisão, eu e você temos que ter atitudes na nossa vida. E esse homem, para ele, estava confortável. E naquele momento que nós olhamos para o mesmo contexto, um homem paralítico, nós vemos que ele também tem amigos, mas amigos que incendiavam o seu coração. Amigos que não olhavam para as suas debilidades, que não olhavam para as suas carências, mas olhavam e tinham uma visão diferente. Eu vejo assim que ele é essa segunda pessoa aqui, que Robert Kennedy diz: outros veem o que poderia vir e se perguntam, e por que não? Quando aqueles amigos desse paralítico também olham e veem Jesus, a fama de Jesus correndo por aquele lugar, eles falam assim: existe uma solução para o teu problema, você está disposto? Nós estamos indo com você. Nós estamos indo junto com você, e seja o que for, para onde for, a hora que for, nós iremos conseguir, porque o Senhor Jesus está naquele lugar. As pessoas e o ambiente que nós estamos nos contaminam. O ambiente e as pessoas que nos rodeiam contamina a minha e a tua fé. Eu e você podemos ser movidos a andar por fé e fazer e ter esforço, ter dedicação, ter confiança, ter atitudes e se mover para aquilo que Jesus tem para nós. Ou nós podemos ficar estagnados, olhando alguns receberem as bênçãos, alguns receberem os milagres e nós ficarmos somente observando. Mas naquele momento, quando aqueles amigos daquele paralítico de Marcos, capítulo 2, eles chegam ali também existiu uma multidão. Dificuldade sempre vai existir. Dificuldades sempre existirão na minha e na tua vida. Jesus foi bem claro. E ele disse lá em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E naquele momento ele ainda não havia vencido, naquele momento ele ainda não havia se manifestado de tão grande forma ainda. Mas aqueles amigos, eles olham e se esforçam. Eles olham e têm uma dedicação. Eles não olham para a multidão, eles não olham para a dificuldade, eles não olham para que eles vão ter que subir em cima do telhado com uma maca, eles não olham que eles vão ter que abrir um telhado, eles não olham para as barreiras, para as dificuldades, para as limitações, mas eles olham lá dentro daquela casa. E eles falam assim: Jesus está ali, é ali que eu quero chegar. Jesus está ali, e ali tem solução para o meu problema. Jesus está ali, e Ele vai olhar para mim. Jesus está ali, e isso basta para que a minha cura chegue. E eu e você precisamos ter esse olhar. Eu e você precisamos estar incendiados e rodeados de pessoas que tenham a mesma fé que eu e você. Sabe por quê? Porque senão as pessoas que vão estar ao nosso lado só vão ver dificuldade, só vão ver problema, só vão ver aquilo que é impossível a olhos humanos. Mas Jesus chama eu e você para crer, porque aquele que crê
tudo é possível no nome de Jesus. Jesus hoje, Ele quer mover eu e você a andar no sobrenatural. Jesus quer olhar para nossas vidas hoje, e Ele não quer somente que eu e você chegamos diante dEle, mas Ele quer declarar bênção para nossas vidas. Mas para que isso eu e você venhamos receber, nós temos que ter atitude. Nós temos que ter posicionamento. E quando Jesus, aqueles homens chegam ali, nós vimos que quando o paralítico aqui de João, capítulo 5, quando Jesus olha ali aquela situação dele, e Jesus chega diante dele, Jesus pergunta para ele, quer ser curado? E aquele homem dá desculpa, aquele homem terceiriza, aquele homem olha para as circunstâncias, aquele homem olha para o desconforto e para o comodismo que ele estava, e ele não está afim de nada naquele momento. Mas nós vemos o que? A diferença daqueles homens que estão aqui em Marcos, capítulo 2. Aqueles homens chegam e colocam aquele paralítico diante de Jesus. E o interessante é que quando nós olhamos, quando ele olha para aquele paralítico, Jesus olha para a fé daqueles homens. Jesus olha para aqueles homens e diz ao paralítico. Olha que interessante. Jesus olha a fé dos amigos. Jesus olha para a fé daquelas pessoas que estão ali. E ele olha para aquele homem que está deitado naquele leito. E ele olha para ele e fala assim, filho. A Jesus naquele momento ele traz a identidade dele sobre aquele homem. E naquele momento que ele traz a identidade dele sobre ele, trazendo cura emocional, cura espiritual, Jesus ainda diz, os seus pecados estão perdoados. Uau! Jesus naquele momento, ele cura esse homem, no corpo, na alma e no espírito. Jesus traz para aquele homem, movido pela fé, movido não pelas circunstâncias, mas por aquilo que eles criam. Jesus olha para ele e cura ele, no corpo, na alma e no espírito. E Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. Nessa noite Jesus quer curar. Nessa noite Jesus quer restaurar. Aqui não foi Jesus que perguntou para ele se ele queria ser curado, mas Jesus liberou uma palavra de cura e de perdão. Jesus nessa noite quer te perdoar e quer te curar. Lá em João capítulo 5, nós vemos que Jesus está ali. O enfermo respondeu para ele que não tinha possibilidade. Tem pessoas que estão diante de Jesus, elas oram, elas buscam a face de Jesus, mas elas olham para Jesus e falam assim, mas não é possível, é muito difícil, o meu problema é muito grande. Para Jesus nada é impossível. Eu e você somos limitados. Eu e você temos carência, eu e você temos visão muito curta, mas Jesus não. Jesus não. E naquele momento Jesus olhou para aquele homem e ele diz assim, levanta, pega o teu leito e anda. Levanta, pega o teu leito e anda. Acabou o tempo de dar desculpa. Acabou o tempo de terceirizar as nossas responsabilidades. Acabou o tempo de ficar fazendo choramingando diante do Senhor. O Senhor tem chegado aonde eu e você estamos, nos buscando, nos procurando. Sabe por quê? Ele não é o Deus que veio para destruir, mas Ele é o Deus que veio para curar, para restaurar, para libertar, para tirar eu e você das nossas prisões. E Ele trouxe diante desse homem a libertação. Ele trouxe diante desse homem a cura e a restauração, contanto que ele chega diante dele e fala assim, levanta, toma uma atitude, tenha um posicionamento, porque se você não tiver, não adianta eu estar aqui.
Então Jesus está olhando para ele e fala assim, ó, levanta, pega o teu leito e anda. E o interessante é que aqui no versículo 9 nos diz assim: imediatamente o homem se viu curado. Quando eu e você obedecemos a ordem de Jesus, imediatamente algo sobrenatural acontece na minha e na tua vida. Quando eu e você ouvimos e obedecemos aquilo que o Senhor Jesus está nos ordenando, algo sobrenatural acontece. Sabe por quê? Porque diz assim, ó, imediatamente o homem se viu curado e pegando o seu leito começou a andar. Imediatamente o homem se viu curado. Ele pega o seu leito e começa a andar. Havia 38 anos que aquele homem permanecia da mesma forma. Mas quando Jesus chegou no ambiente, as desculpas dele não teve valor. A justificativa dele não teve valor. O que tem valor é a presença de Jesus na minha e na tua vida. Eu olhar para Jesus e obedecer aquilo que ele nos ordena. Ter a convicção que aquilo que ele diz a nosso respeito é o que vai ser realizado. Então, nessa noite, eu quero que você pense comigo. Jesus não mudou. Ele é o começo e o fim. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje e ele vai ser o mesmo amanhã. Ele curava lá no passado. Ele cura hoje e ele vai curar amanhã novamente. Mas sobre o que e com quem nós temos andado? Nós vimos que esse paralítico, ele tinha pessoas que levavam ele lá no tanque de Betesda há 38 anos, mas eles não tinham perspectiva. Eles não tinham um olhar além daquelas circunstâncias. E eles precisavam e eles esperavam algo, ou alguém se mover por eles. Nós vemos lá em Marcos que aqueles que estavam ali se moveram em fé. Nessa noite, eu e você temos a oportunidade de nós perguntarmos. Alguns veem o que hoje é e perguntam, por quê? Por que isso? Por que daquilo? Por que daquele outro? Por que tem que ser assim? Por que tem que ir lá no tanque de Betesda? Por que tem que esperar a água se mover? Por quê? Por quê? Por quê? Mas tem alguns, outros, que veem o que poderia vir a ser e perguntam, e por que não? E por que não? E por que não? Eu tenho sido, e por que não? Jesus está conosco. Essa é a promessa dele. Que se eu e você obedecêssemos e ensinássemos a palavra dele, indo e fazendo discípulo, ele estaria conosco todos os dias. E eu e você podemos viver esse sobrenatural diariamente. Independente da circunstância, independente das adversidades, independente da multidão que estará à nossa frente. Eu e você podemos nessa noite termos decisões. Eu e você nessa noite podemos nos esforçar. Nessa noite eu e você podemos lançar nossa confiança totalmente nele. Nessa noite eu e você podemos ter atitudes que se movem em fé por aquilo que ele já fez. Não esperando por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele já fez por mim e por você. E isso é o que eu convido você nessa noite. Jesus já veio. Ele já pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Ele já perdoou o nosso pecado. Ele já fez tudo por mim e por você. Como eu e você vamos caminhar diante dele? Justificando? Ou ele olhando para mim e para você e falando assim, a tua fé te salvou. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de eu e você termos um olhar diferente, para que o nome dele continue sendo glorificado e para que a
que os sinais, as maravilhas, os prodígios que Ele disse que iriam nos acompanhar, venha sobre nós. E aonde eu e você estivermos, as maravilhas dele aconteçam. Porque toda a autoridade já foi dada no céu e na terra para ele. E ele deu para mim e para você ir e fazer aquilo que ele designou. Então, nessa noite, que eu e você possamos olhar para ele. Que eu e você paremos de ficar perguntando, para quê? Por quê? Por quê? Por quê? E que nós venhamos a olhar. E por que não? Vamos para cima. Vamos e vamos, porque o Senhor tem estado conosco. Amém? Eu queria orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, quantos e quantas pessoas ainda estão presos, perguntando, Senhor, por quê? E não tem perspectiva, não tem visão, não tem, Senhor, as condições das pessoas à sua volta que interfiram no seu olhar e que se movam, Senhor, para viver o sobrenatural e o extraordinário do Senhor. Elas estão estagnadas, elas estão paralisadas e elas, Pai, continuam a colocar a perspectiva em outra pessoa. Pai, nessa noite que o Senhor traga a revelação dos céus. Que nessa noite, Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado meus irmãos e minhas irmãs, venha a ser rompido nas regiões celestes. E que eles possam, Senhor, obedecer imediatamente a tua voz. E ter um olhar, Senhor, diferenciado. Ter um olhar, Senhor, numa perspectiva de fé. Pai, em nome de Jesus, que o nosso olhar venha mudar e que nós venhamos, Deus, a olhar diante das situações e diante das circunstâncias e dizer se está dentro da tua palavra, se tem o teu propósito, dizer por que não? E irmos, Senhor, e vivermos esse extraordinário. Vivermos, Deus, esse propósito maior, porque o Senhor veio para nos trazer identidade, o Senhor veio para nos trazer cura, o Senhor veio para nos trazer libertação, mas acima de tudo isso, o Senhor veio para se relacionar conosco, ter um relacionamento de intimidade. Por isso o Senhor trouxe primeiramente para aquele paralítico de Marcos, capítulo 2, a identidade. Pai, traz identidade para os teus filhos e para as tuas filhas. Traz, Senhor, a visão do Senhor. Abre, Senhor, a perspectiva deles. Que eles venham crer no extraordinário, no sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos e as tuas filhas possam crer naquilo que já está escrito, que tu és o mesmo Deus de ontem, tu és o mesmo Deus hoje, e tu serás eternamente o mesmo Deus, aquele que veio não para destruir, mas aquele que veio para nos salvar, para nos renovar, para nos restaurar, para nos trazer de volta a tua presença. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que nesse tempo, Senhor, ainda de muitas incertezas, de muitos medos, de muitas, Senhor, coisas que estão ainda para acontecer, que nós não temos nem noção. Pai, que o teu povo venha olhar para ti e confiar que no Senhor nós estamos seguros, que no Senhor há proteção, que no Senhor há segurança. Pai, abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e aonde houver, Senhor, pessoas cativas, com as suas mentes, com seus corações, que o Senhor possa trazer libertação nessa noite, trazendo cura, trazendo identidade, liberando, Senhor, elas do cativeiro, da falta de perdão, que venham perdoar nessa noite, que venham ser curadas nessa noite, que venham ser restauradas nessa noite. Nós profetizamos sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, cura e libertação, em nome de Jesus. Eu abençoo você, meu amado, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e até mais.